Mas nós, irmãos, somos filhos de Deus e descendência de Abraão. Irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, conforme Gálatas 4, verso 28. Filhos de Deus e descendência de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Abraão cria no Deus único, o Deus que lhe fez a promessa que da sua descendência faria uma grande nação. Aquele que seguiu na fé, crendo no que Deus falou para ele, que mesmo ele estando com a idade avançada, Sarai também, ele teria um filho. E o nome dele seria Isaque. O tempo foi passando e Abraão prosseguiu na fé. Sara riu, Sara já não acreditou, né? Depois de tantos anos, as regras já não vinham mensalmente. A vida íntima já não tinha a mesma frequência de antes. O corpo estava meio que amortecido com a idade. Mas Deus fez a promessa. E Deus não é homem para que minta. Porventura diria ele não faria? Ou falaria ele não confirmaria? Se ele falou, está falado. Shalom, amados. Shalom, amadas. Como é que estão vocês? Eu estou bem. Eu estou bem porque Jesus está no barco. Jesus ele tem dado a devida proteção e cuidado para a minha vida. E é porque tudo está perfeito? Não, não está perfeito. Mas eu creio que dias melhores virão. E o que não está perfeito, Deus proverá. E eu profetizo sobre a vossa vida a mesma coisa. Creia que dias melhores virão, né? Principalmente porque você é filho de Deus e você é descendência de Abraão. Porque Abraão cria no Deus único, o grande Deus, o poderoso Deus. E você também crê no mesmo Deus de Abraão. Então você é filho de Abraão pela fé. Você é descendência de Abraão. Lição 9 do terceiro trimestre, classe dos jovens, 2025, filhos de Deus e descendência de Abraão. Aleluia! Para seguir a lei, ao menos leia: 2 filhos, um escravo e o outro livre. Filhos de servidão ou da servidão. Filhos da promessa. Os filhos da promessa são perseguidos. Não se coloque debaixo de servidão. Oh, glória a Deus! O argumento que Paulo utilizou para mostrar aos Gálatas a diferença entre ser escravo e ser livre. Também temos que compreender a diferença entre ser filho da escrava e da livre. A solução encontrada para o filho da escrava. Oh, maravilhoso Deus! Vamos prosseguir. A introdução. A lição dessa semana é a respeito da história apresentada por Paulo sobre Ismael e Isaque, os 2 filhos de Abraão. Ele fala da escravidão e da liberdade. Mas por quê? Agar era escrava. Filho da escrava, escravo é, né? Sara era livre, né? Então, eis aí o porquê da comparação do filho de escravo e filho da livre. Mas vamos aprender ao longo desta lição. Ele fala da escravidão e da liberdade, representada pelos 2 filhos, onde a escravidão é a perda da liberdade e da identidade. Os Gálatas deveriam, com
compreender que a liberdade que receberam em Jesus estava sendo colocada em risco por conta da decisão deles de se sujeitarem aos ensinos dos judaizantes. O que a lei diz? Paulo se vale da história a fim de reforçar seu argumento. O apóstolo mostra aos Gálatas a diferença entre ser escravo e ser livre. Ele começa com a seguinte pergunta: dizei-me, vós, os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Não ouvis vós a lei? Em outras palavras, já que vocês querem viver debaixo da lei, ao menos veja o que ela diz. Então ele partilha a história dos dois filhos de Abraão. A palavra de Deus nos informa que Abraão teve diversos filhos, além de Isaque e Ismael, Gênesis 25, 1, 7. Mas somente os dois primeiros são utilizados por Paulo para realizar a comparação necessária. Esses dois filhos e suas histórias. Suas histórias estão imersos em um contexto específico, a saber, Ismael nasceu de um arranjo social, Isaque da promessa de Deus. No tocante à origem social, um escravo e o outro livre, pois a mãe de Ismael era uma serva de Sara, ao passo que Isaque era filho da esposa de Abraão, uma mulher livre. Todos nós sabemos a história que o Senhor havia prometido a Abraão, filho. Abraão compartilhou com Sara tudo quanto o Senhor tinha lhe falado. Só que os anos foi passando, né? O nosso contado tempo é diferente do de Deus. Para Deus, quando ele prometeu a Abraão que daria um filho a ele, foi questão de horas. Mas para Abraão e Sara, que eram humanos, né? Passaram-se anos. E o tempo foi passando e Abraão preocupado. Abraão chegou a cogitar que o herdeiro dele seria o mordomo Eleazar. Só que Deus havia prometido a Abraão. E se Deus falou, está falado, querido. Só que com o passar dos anos, Sarai perdeu a paciência e resolveu querer dar uma ajuda a Deus. Vê se pode. A criatura querendo ajudar o Criador. O Criador não precisa da ajuda da criatura. Ele sabe muito bem como cumprir a sua palavra. Se ele havia dito a Abraão que ele seria pai, ele e Sara precisavam esperar, e Sara não precisava tentar dar ajuda a Deus, porque Deus não precisa de ajudinha. Ele sabe muito bem como fazer e quando fazer. Se ele tinha prometido, bastava eles esperarem. Então, a pressa, o passar na frente de Deus, fez com que uma escrava deitasse com Abraão e o filho dele, que nasceu de escrava, fosse escravo. O significado de ser escravo. No mundo do primeiro século, no Império Romano, a escravidão era bem conhecida. Milhões de pessoas foram feitas escravas por causa de guerras de dívida ou porque nasceram filhos de escravo. Muitos estavam devendo e tinham que se tornar escravo para pagar. Mas outros já nasceram do ventre de um escravo. Mãe escrava, os filhos não são delas. Os filhos são dos seus senhores, né? O escravo era simplesmente uma pessoa que não tinha direito sobre a própria vida. Sua vida e morte residiam nas mãos do seu proprietário. Trabalhavam sem direito ou garantia alguma até a morte, ou, em alguns casos, até que o seu senhor lhe concedesse a liberdade. Sendo que, nesse caso, o escravo, agora livre, passava a ser chamado de liberto. Os Gálatas conheciam bem essa realidade, né?
Os anos de dominação dos romanos mostravam a vocação que tinham de dominação e de sujeição dos povos conquistados. As tropas romanas, situadas nas diversas metrópoles do império, estavam lá para lembrar quem eram os senhores e quem eram os vassalos. Filho de escravo ou de escrava, escravo era, mas filho de liberta, livre era. Filho de Sarai, filho de Agar, escrava, Ismael nasceu como escravo. Porém, Isaque, filho de Sara, que era livre, já nasceu livre. Ponto 3. A busca pela liberdade. Paulo se utiliza da história de Abraão para ilustrar o que os gálatas precisavam saber. Ele é chamado de pai da fé, mas é dele que também procedem os judeus. O patriarca era casado com Sara, e a promessa de ser uma grande nação foi dada a ambos. Não somente a Abraão. A genética repassada do patriarca aos seus descendentes seguiu uma linha de muitos séculos, onde, por vezes, os hebreus se viram dominados por outros povos. Eles sabiam a importância de serem livres e, no primeiro século, não desfrutavam ainda de plena liberdade. O filho da carne e o filho da promessa. Eita, meu Deus. A carne e seu filho. A comparação que Paulo faz com referência a Ismael, o primeiro filho de Abraão, como sendo o resultado não da fé ou da promessa, mas como sendo um arranjo de uma decisão baseada em um pensamento humano diante da impaciência. Sara ficou impaciente. Sara não esperou em Deus. Sara quis dar um jeitinho. Quando Deus falou que iria dar Isaque, pronto. Teria que ser o suficiente para Sara. Porque, afinal de contas, Deus não é homem para que minta. Se ele falou, não importava o tempo. Ah, tô velha, o tempo das regras já passaram. A intimidade já não é a mesma, não tem a mesma frequência da juventude. Gente, Deus depende desses fatos para fazer o milagre? Não. Se Deus falou que Sara iria gerar, iria conceber, seria mãe, e daí que estava com as regras não mais vindo, ou o costume carnal, a junção física já não acontecia com a mesma frequência, para Deus nada é impossível. Se Deus falou, está falado. Não tinha nada que Sara pegar Agar e fazer se deitar com Abraão, tentar ajudar Deus. Deus não precisa de jeitinho humano. Ele tem os seus meios, o poder, para trazer à existência o que não existe. Ninguém poderia negar que Ismael era filho de Abraão. Entretanto, ele representa um arranjo humano, uma forma de antecipar a realização da promessa de Deus. Sempre teremos dificuldade quando tentamos ajudar Deus a cumprir o que Ele, de bom grado, já nos prometeu. Agar, enquanto estava grávida, desprezou sua senhora. E depois, Sara ordenou que Agar fosse embora. Ambas se irritaram e competiram. E Abraão estava
nesse fogo cruzado, uma criança nasceu, mas não segundo a vontade de Deus. Paulo vai por analogia dizer que Ismael e o filho gerado é o filho gerado pela carne, pela precipitação. Ele não faz parte ou faz essa declaração com desprezo, pois seu objetivo é exemplificar aos Gálatas a diferença entre confiar na carne e confiar na promessa de Deus. Sara confiou na carne. Ela sabia que uma vez que um homem deitasse com uma mulher fértil, na flor da idade, sem problema de esterilidade, era certo que engravidaria. Ela olhou pela lógica terrena. Se ela tivesse ficado apenas com a promessa, que era o bastante para ver o cumprimento de Deus, ela não teria se precipitado, tentado dar o seu jeitinho ou a sua ajuda. A promessa e seu filho, Isaque, foi chamado de filho da promessa. Mas por que Isaque foi chamado de filho da promessa? Porque quem prometeu? Deus. E se Deus prometeu, ele iria cumprir. Isaque foi o filho prometido por Deus. Portanto, filho da promessa. Isaque foi chamado de filho da promessa, apesar da incapacidade de Abraão e Sara de poderem experimentar a paternidade e a maternidade durante décadas. Quem sabe todas as mulheres da comunidade ali de Abraão e Sara já tinha Sara por titia. Sara, diz alguns estudiosos, que ela gostava de fazer o serviço de parteira, né? Toda vez que uma mulher estava para dar à luz na sua comunidade, olha Sara lá na tenda, auxiliando na chegada da criança ao mundo. Imagine que todas as vezes que Sara ia ajudar como parteira, imaginemos que ao olhar para aquela mãe em dores de parto e aquele nenenzinho nascendo e chorando, trazia lágrimas aos olhos de Sara, ao ver os anos passarem e a promessa não sendo cumprida, levando Sara a se precipitar. Isaque foi chamado filho da promessa. Deus lhe havia feito uma promessa. Abraão seria pai de uma multidão de pessoas. E Sara, mãe, deu a ideia, e Sara também, né, a mãe. Sara deu a ideia a Abraão de tomar uma escrava para ser mãe de um filho. Mas mesmo assim, Deus não retirou o que havia dito para com a esposa de Abraão, pois a fidelidade do Eterno é inquestionável. Ismael podia ser mais velho biologicamente, mas ele não estava vinculado à promessa de Deus. Isaque foi dado a Abraão e Sara. Oh, glória! Se Deus falou, está falado, está sacramentado, é fato consumado. Eita, meu Deus! Se Deus falou, está falado. Como garantia de que Deus cumpre o que promete. E Isaque, a descendência de Isaque e não de Ismael, que os crentes seriam associados. O escravo persegue o livre. Porque o escravo persegue o livre?
tomado pela inveja, porque Isaque era o filho da promessa e Ismael não. Como humano que era Ismael e a sua mãe foram tomados pelo ciúme, a ponto do filho da escrava perseguir o filho da promessa, que era o filho da livre, Sarai. A palavra de Deus nos diz que no momento da cerimônia em que Isaque, o filho da promessa, foi desmamado, Ismael zombou dele. Da mesma forma que Agar, quando engravidou, zombou de Sara. Ismael faz com Isaque. Aqui temos duas lições. A primeira é a do exemplo. Crianças aprendem com o que veem. Se Ismael viu Agar zombando de Sarai, ele aprendeu a ser zombador e repetiu o exemplo da sua mãe. E ouvem o que os seus pais falam. As crianças têm os pais por espelho. Elas simplesmente reproduzem o que ouvem e o que escuta, ou seja, as atitudes dos pais, mesmo sem entender completamente o que fazem. A segunda lição é de que quem tem a liberdade dentro de casa pode ser perseguido por quem não a tem. Foi o que aconteceu com os Gálatas. Nasceram livres, mas estavam sendo colocados debaixo da servidão pelo discurso dos judaizantes, que queriam que eles imitassem as suas práticas. Quando Paulo chegou e falou, com algum deles, inclusive com Pedro, como pode você, sendo judeu, vive como gentil, e agora vocês quererem que os gentios vivam como judeus, né? Como é que isso pode acontecer? Não tem como, né? Nasceram livres, mas estavam sendo colocados debaixo da servidão pelo discurso dos judaizantes. A cena ocorrida séculos antes estava se repetindo. Os judaizantes também tinham ouvido o evangelho primeiro, mas por se prenderem a aspectos da lei mosaica, esqueciam do seu verdadeiro Messias, Jesus, e se colocavam sobre escravidão mais uma vez, e agora estavam induzindo os gentios nesse mesmo caminho. O que importa é a intimidade, é o compromisso que o ser humano faz com Deus. Não são os costumes, não são repetições, aleluia, que irá salvar. Aí é religiosidade, Deus quer a sinceridade do coração, não a religiosidade, Deus quer intimidade. Glória seja dada a Deus. A solução para esse conflito: lança fora a escrava e o seu filho. Aí vai acabar toda a zombaria, toda a falta de respeito. Sara ofereceu Agar a Abraão para que ela pudesse ser mãe. Abraão não questionou a ideia da esposa. Agar engravidou e desprezou a sua senhora, Sara, que mandou a escrava embora. Agar encontrou um anjo no caminho que ordenou que voltasse para se humilhar diante de Sara. Todos, exceto o anjo, agiram sem pensar. Somos filhos da livre. Ao qualificar Ismael como filho da carne, Deus não lhe privou de bênçãos, mas não deu a ele as mesmas que deu a Isaque. As palavras que Sara nos mostram a consequência de uma inimizade e, ao mesmo tempo, uma solução para os Gálatas. Eles deveriam lançar fora
os judaizantes e seus ensinos, e viverem como verdadeiros filhos de Abraão, segundo a promessa de Deus. Por qual motivo, irmã Selma? Os Gálatas eram da mesma forma que Isaac, filhos da promessa, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Não tornem a ser escravizados. Paulo nos dá duas ordenanças aqui. Estejam firmes na sua liberdade e não se coloque debaixo de servidão. Na primeira observação, ele ordena que a liberdade que receberam em Cristo seja defendida a todo custo. Na segunda, ele aponta que era possível os Gálatas serem escravizados não por uma força militar externa, ou como despojo de guerra, ou por causa de uma dívida, coisas comuns para a escravidão naquela época. O que Paulo mostra é que os Gálatas estavam se sujeitando voluntariamente à perda da sua liberdade. Por isso ele diz que eles não se sujeitem à escravidão que a lei e os judaizantes estavam lhe imprimindo, uma vez que estavam libertos. Oh, maravilha de Deus! Tinham que se comportar como libertos. Não seria as práticas religiosas, né? As vãs repetições que iria garantir a salvação. Mas é pela fé, é pela intimidade. Os filhos de Abraão têm que proceder assim. E é o qual desses dois filhos? Do qual desses dois filhos? Os Gálatas, eles tinham que se comportar como descendentes de Isaac. Aleluia. Porque Isaac é o filho da promessa. E nós temos esta herança. E eu vou frisar novamente. Não foi Ismael que era o filho da promessa. Ismael foi o filho da escrava. Foi fruto de uma improvisação de Sarai, tentando dar uma ajudinha a Deus. Isaac foi uma promessa feita por Deus a Abraão, aleluia, ao qual Deus chamava de amigo. E não importava quantos anos estava passando. E a velhice chegando ao corpo de Abraão e de Sara. O que importava é que quem fez a promessa não mente. Aleluia. Só que Sara inventou, né, teve essa ideia. Essa ideia não partiu de Abraão, viu, gente? Abraão estava seguindo na fé, mas teve uma falha. Ouviu que sua esposa falara com ele. Ele tinha que seguir crendo, confiando, porque quem prometeu não falha. Quem prometeu a Abraão não foi humano, foi o próprio Deus. E não importava os anos passando, o que importa é que quem prometeu não mentia, não mente e nem nunca mentirá, porque ele é a verdade. Ele vive na verdade, ele é a verdade e ele quer que nós vivamos na verdade, né? A comparação que Paulo fez sobre Ismael e Isaac foi muito esclarecedora e assertiva para os Gálatas entender que eles tinham que se comportar como livres e não como escravos, porque eles eram descendentes de Isaac, aleluia, porque Abraão é o nosso pai na fé, né? Isaac o nosso irmão, porque nós somos descendentes de Abraão pela fé, né?
Quando Deus falou que ele seria pai de uma grande nação, era também no sentido espiritual. E nós somos herdeiros de Abraão, né? Então essa comparação de Paulo foi muito assertiva e muito esclarecedora. Em Jesus somos filhos da promessa de Deus a Abraão. E não dependemos da lei para ser conduzidos a Deus. Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por fim, cabia aos Gálatas entenderem que não deveriam se colocar debaixo de julgo nenhum de servidão, pois deixariam de ser livres em Cristo para serem servos da carne. Né? Então, Paulo, ele teve assim uma comparação, ele foi usado por Deus de forma tremenda, com essa comparação, com essa analogia, para fazer os Gálatas entender o que é filho do escravo e o que é filho de livre. Nós somos herdeiros de Abraão, filhos, somos herdeiros dessa promessa que Deus fizera a Abraão. E somos herdeiros de Abraão pela fé, porque ele é o nosso pai na fé, né? Espiritualmente, somos herdeiros da fé de Abraão. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Outrora éramos gentios, mas Cristo veio unir ambos os povos, judeus e gentios, transformando, aleluia, o terceiro povo, que é a igreja. Unificou, acabou com essa história, eu sou judeu, tu és gentio. Agora nós somos igreja em Cristo pela fé. Oh, maravilha de Deus. Por fim, cabia aos Gálatas entender isso. E depois que Paulo explicou, eles entenderam tim por tintim. Tintim por tintim. Ficou tudo bem claro, mais claro do que água. E nós aprendemos muito, foi muito agregador com essa lição. Lição 9 da classe dos jovens. E eu tenho certeza que aprendemos muito nesses minutos que passamos aqui conversando, né? Aprendendo mais um pouco, né? Da história da promessa, né? E sobre Sara, sobre Abraão, sobre a promessa que Deus fez. E quando Deus fala, está falado. Não importa o tempo. Deus prometeu, vai se cumprir. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, né? Deixe o like, se inscreva no canal. É um prazer tê-los aqui. Deus abençoe.